A obra Boruto de Kishimoto decaiu bastante em relação ao seu antecessor, Naruto? Bom, é isso que vamos descobrir hoje, na Tese da Semana, após a vinheta. Fala pessoal, Carpe Diem, eu sou Rui Torres e hoje vamos falar sobre os aspectos de decadência de Boruto em relação ao Naruto, entre os fatores que o propiciam a isso, por parte do fandom dessas obras do nosso querido Masashi Kishimoto. Mas antes, curta, comente e compartilhe o vídeo, pois isso ajuda bastante o canal Mangatese a crescer. Então, vamos lá. A decadência de Boruto. A comparação entre Naruto e Boruto vai além do saudosismo de fãs antigos. Quando analisamos certos aspectos, claro que há uma diferença profunda no coração narrativo, no desenvolvimento dos personagens, nos sistemas de poderes e até na filosofia interna das duas obras. O que se vê em Boruto é não apenas uma mudança de foco, mas uma perda estrutural de valores que sustentam o sucesso de Naruto. Escrita e estrutura narrativa. De construção à improvisação. A escrita de Naruto, apesar de apresentar seus deslizes, mantinha uma coerência fundamental. Kishimoto conseguiu guiar a história de um órfão marginalizado para um herói reconhecido por sua vila e pelo mundo. Desde a introdução do conceito de chakra, a formação dos times, Genin, os exames Chunin e as ameaças crescentes, como a Akatsuki, tudo era preparado gradualmente. Cada arco dava passos para um clímax emocional ou estratégico maior, e cada grande batalha tinha significado interno, emocional, simbólico e narrativo. Em Boruto, essa coesão narrativa se fragmenta. A história parece muitas vezes reativa, escrita para dar com um feedback ao público, com tendências de mercado ou com a necessidade de justificar novas ameaças mais poderosas do que as vistas em Naruto Shippuden. Em vez de construir um mundo ao redor de Boruto, a narrativa frequentemente apresenta elementos externos, como os Otsutsuki, de maneira súbita, sem a preparação e sedimentação necessárias, vindo às coisas de maneira muito rápida. O resultado é um enredo que muitas vezes parece improvisado, onde os arcos não se conectam organicamente e a sensação de progressão é substituída por eventos que parecem ocorrer apenas para mover a história adiante, sem peso emocional equivalente. Desenvolvimento de personagens, de arcos profundos a rascunhos incompletos. Um dos maiores trunfos de Naruto era a riqueza de seus personagens secundários. Não importava se eram protagonistas como Sasuke ou Naruto, ou coadjuvantes como Rock Lee, Shikamaru, Neji, ou mesmo vilões como Gaara. Cada um tinha um drama interno, uma história de superação, um conjunto de traumas, ambições e conflitos que os tornava memoráveis. A obra sabia fazer o leitor se importar. Já em Boruto, essa profundidade falta. Muitos personagens novos são introduzidos sem o devido desenvolvimento psicológico. Figuras como Metal Lee surgem como características superficiais e são rapidamente engolidas pela trama principal, sem arcos próprios significativos. Até mesmo os protagonistas sofrem. Boruto, apesar de carregar o fardo de ser o filho de Naruto, demonstra amadurecer de maneira forçada e precoce, adquirindo poderes como karma e habilidades oculares sem a luta emocional e física que caracteriza o crescimento de Naruto. Sarada e Mitsuki, que poderiam oferecer contrapesos interessantes à personalidade de Boruto, também acabam a funções de apoio, em vez de serem desenvolvidos como figuras independentes, com jornadas próprias fortes. Bom, recentemente que está aparecendo que podem nos oferecer mais. Tratamento dos personagens antigos, de ícones a ferramenta. Em Boruto, o tratamento dispensado aos personagens antigos de Naruto é, em muitos casos, sintomático da perda da alma da franquia. Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, que antes eram personagens complexos, demonstraram ser estereotipados e que frequentemente falham em momentos críticos. Outros personagens amados, coadjuvantes, são quase inexistentes no cenário narrativo, parecendo mais como fanservice do que como agentes vivos da história. Essa marginalização não só rompe o elo emocional dos fãs antigos, como o universo, mas também prejudica a sensação de continuidade da obra, assim como os próprios personagens da obra atual, que parece que são só 5, 6, muitos poucos, parece algo mais fechado. Sistemas de poder, de estratégia e técnicas à escala absurda. O sistema de poder em Naruto sempre teve uma lógica relativamente consistente. Chakra não era apenas energia, e existiam limitações claras impostas pela natureza e a quantidade de chakra de cada indivíduo.
As batalhas, mesmo quando espetaculares, eram sustentadas por estratégias inteligentes, fraquezas exploradas e decisões táticas, como visto em lutas lendárias de personagens como Kakashi, Shikamaru ou Itachi. Em Boruto, esse equilíbrio é rompido. A introdução do karma, as habilidades científicas de aprimoramento corporal e as capacidades dos Uchiha se transformarem as lutas em confrontos de poder bruto, onde a inteligência e a criatividade são frequentemente substituídas por demonstrações de forças desproporcionais, a essência de ninja, baseada em furtividade, estratégia e superação inteligente, se dilui em batalhas de semideuses alienígenas. Mudança de foco, da tradição ninja para a ficção científica. Outro fator crucial para a desconexão entre Naruto e Boruto é a mudança radical de ambientação e temática. Naruto era profundamente inspirado na tradição japonesa, com clãs ninjas, hierarquias feudais, técnicas ancestrais e uma sociedade que, embora tivesse tecnologias anacrônicas, preservava a estética e os valores de uma época antiga, reinterpretada. Em Boruto, essa ambientação é trocada por um mundo altamente tecnológico, repleto de videogames, redes sociais, próteses científicas, laboratórios de alta tecnologia e armas ninjas baseadas em engenharia moderna. Ao mesmo tempo, a natureza dos inimigos muda. De vilões humanos movidos por traumas e ideologias, foi para extraterrestres de motivações genéricas. Essa transformação não apenas muda a estética da obra, mas altera a natureza filosófica do conflito. Em vez de lutas internas sobre aceitação, ódio, vingança ou redenção, Boruto se concentra em ameaças existenciais alienígenas, quebrando o vínculo emocional humano que sustentava a saga anterior. Outros pontos relevantes: ritmo de publicação, de construção contínua à fragmentação narrativa. Um fator técnico, mas de grande impacto para a percepção da obra, é a mudança no ritmo de publicação. Enquanto Naruto era lançado semanalmente na Weekly Shonen Jump, Boruto é publicado de forma mensal. Essa diferença de ritmo altera muito a maneira como o público experimenta e se conecta com a história, pois o formato semanal permitia um desenvolvimento mais fluido de cenas, conversas e progressões de batalha. Arcos podiam ser construídos com paciência, inserindo camadas de contexto, estratégias elaboradas e crescimento gradual das tensões. Diferentemente da periodicidade mensal de Boruto, que faz com que cada capítulo precise carregar uma quantidade maior de eventos para manter o interesse, o que gera saltos narrativos abruptos, encurtamento de momentos emocionais e desenvolvimento apressado. Arcos que deveriam ter um crescimento orgânico, por exemplo, a preparação emocional e tática para uma batalha importante, acabam parecendo corridos ou desproporcionais, pois precisam encaixar muitos acontecimentos em poucos capítulos. Além disso, o intervalo de um mês entre os capítulos quebra o senso de imersão contínua, prejudicando o vínculo emocional e prejudica a construção da expectativa, algo crucial para o sucesso de uma narrativa longa. Impacto cultural. De revolução geracional à recepção fria. Naruto não foi apenas um sucesso de vendas, foi um fenômeno cultural. Sua história moldou toda uma geração de fãs de anime e mangá ao redor do mundo. Naruto se tornou uma porta de entrada massiva para o gênero shonen, lado a lado de gigantes como Dragon Ball e One Piece. Em contraste, Boruto enfrenta uma recepção morna, quando não abertamente negativa, especialmente entre o público que cresceu com Naruto. Muitos fãs antigos enxergam Boruto como um produto sem alma, em relação ao seu antecessor. As críticas mais recorrentes não são apenas sobre nostalgia, são sobre a real diferença no peso dramático, no impacto simbólico e na relevância emocional das histórias. Enquanto Naruto era um reflexo de dores humanas universais, como solidão, rejeição, desejo de pertencimento, Boruto muitas vezes parece girar em torno de conflitos mais artificiais, menos conectados ao público. Isso gera um distanciamento no seu impacto que é inferior ao do seu predecessor, apesar do suporte de marketing e do renome herdado. Inconsistências narrativas, quando o mundo deixa de se sustentar. Outra falha grave apontada de Boruto em comparação com Naruto está na consistência interna da narrativa. Em Naruto, quando exceções aconteciam, como novos modos de luta ou revelações sobre linhagens sanguíneas, elas eram geralmente bem fundamentadas na história do mundo e faziam sentido dentro da lógica da série. Em Boruto, essa coesão se rompe, muitos conceitos são apresentados de maneira vaga e, pior ainda, parecem mudar conforme a conveniência do roteiro, como o funcionamento do karma, o Amaro desbloqueando o poder dos androides, os poderes únicos herdados do deus Uchiha. E esse tipo de coisa também acarreta muito na descrença do público.
Se o mundo narrativo não parece sólido, se as regras podem mudar a qualquer momento para salvar ou condenar personagens, então o peso dos conflitos desaparece. Em vez de drama e tensão reais, o que se sente é arbitrariedade, uma sensação de que, no fim das contas, nada importa de verdade, pois o próprio mundo pode ser reconfigurado a qualquer momento. Em uma história longa, a consistência narrativa é tão vital quanto personagens ou lutas emocionantes. Naruto compreendia isso, na maior parte do tempo, até porque nenhuma obra é perfeita. Já Boruto, pelo menos, ultimamente estamos esperançosos perante a obra, até porque ninguém torce por algo ruim de uma coisa que trouxe tanta alegria uma vez. Autores. É importante também ressaltar que mais ou menos 3/4 da parte 1 de Boruto não foi escrita por Kishimoto, mas sim por Kyokodashi, o que se torna deveras importante, pois vai estabelecendo a lore da história, essa primeira parte, enquanto Kishimoto estava fazendo outra história. Enquanto o roteiro de Boruto estava nas mãos de Kodashi, Kishimoto somente aprovava a obra, o que em parte pode ter comprometido de certa forma a obra em si, até ele assumir novamente na saga final da primeira parte, e seguindo até a parte 2, que é a atual da série. Reflexões finais. Boruto tenta abraçar o novo, tecnologias alienígenas e escalas cósmicas, mas faz sem o mesmo cuidado da construção emocional, no simbolismo das lutas e na progressão dos personagens. Assim, para boa parte dos fãs antigos, o sentimento que prevalece é de vazio. No fim, a decadência de Boruto é a história de uma franquia que, ao tentar ser maior e mais moderna, esqueceu que a grandeza de Naruto nunca esteve no tamanho de seus inimigos, mas na profundidade de seus personagens. Mas é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se curtiu, deixa o like, comenta aí embaixo, compartilha, pois isso ajuda muito o canal Mangatese a crescer. E lembre-se bem, Carpe Diem. Até mais.